Olá, meu nome é Leandro da Silva e sou mestrando na Universidade do Estado de Santa Catarina em Engenharia Elétrica. Neste vídeo eu vou apresentar o controle do retificador Bridgeless Totem Pole PFC, baseado no controle Leading Edge Modulation, One Cycle Control e a modulação Simplified Stability Distortion Improved. Os tópicos abordados durante essa apresentação serão a topologia Bridgeless Totem Pole, o controle Leading Edge Modulation One Cycle Control, ou LEN OCC, principalmente focando nos dois aspectos que são a distorção harmônica e a estabilidade, e propor aqui 3 extensões, sendo a primeira o LEN OCC S, que quer dizer Improved Stability, ou seja, estabilidade melhorada, a extensão número 2, que é o LEN OCC SD, Improved Stability and Distortion, e uma implementação analógica simplificada, que foi denominada SDS. Então, falando um pouco da topologia Bridgeless Totem Pole, ou TPBR, Totem Pole Bridgeless Rectifier, ela reduz as perdas de condução em relação ao boost convencional PFC, porque ela reduz um diodo no caminho da corrente. Então, ela reduz as perdas de condução. Ela possui um ruído de modo comum similar ao boost convencional, ao boost PFC, e menor do que o Bridgeless convencional, aquele que tem 2 chaves na parte de baixo. Existe dificuldade, no entanto, na medição da corrente do indutor de forma econômica, ou seja, sem uso de um sensor de efeito Hall ou transformadores de corrente, porque ele está do lado AC. E eles foram inicialmente limitados ao uso em DCM, ou seja, no modo de condução da corrente descontínua, devido ao problema de recuperação reversa dos diodos de corpo desses 2 MOSFETs, ou desses 2 IGBTs. Com o uso de dispositivos GAN, no entanto, pode-se trabalhar com eles em CCM e obter eficiência acima dos 99%. Então, falando um pouco aqui da primeira estratégia de controle, a convencional, ou seja, o Leading Edge Modulation, modulação por borda de subida, One Cycle Control, controle de um ciclo. Como funciona essa modulação? Então, ela permite utilizar um resistor shunt do lado DC, ou seja, esse resistor que está aqui, no caminho do retorno da corrente DB. Ela, porém, apresenta um problema de instabilidade e elevada distorção harmônica total em carga baixa, quando a tensão de entrada é elevada. Esse é um dos principais problemas, porque é muito limitante nessa topologia para o uso desse controle. E ele é um controle derivado do modulador PFC generalizado, que foi proposto por Smedley em 1998, conforme essa figura abaixo. Nessa figura é possível ver a topologia do controle, então existe um comparador, um flip-flop do tipo RS e um gerador de clock, para referência de tempo, e uma cascata de integradores. As tensões de controle de sensores, elas acabam entrando nesses V1, V2 e V3. Se tiver mais cascata de integradores, ainda é possível colocar mais entradas de tensão de controle. Então, a aplicação desse controle para o Totem Pole Bridgeless Rectifier, ela é basicamente como mostrado nessa primeira figura. Então, existe a escolha da chave de trabalho com base na polaridade da tensão de entrada, feita com base nesse comparador. Este comparador vai decidir qual que é a chave que vai estar aplicando a razão cíclica e qual que é a chave que vai ficar desacionada durante o semiciclo, ou seja, durante um semiciclo uma chave possui a aplicação do PWM e a outra chave fica desativada. Quando o semiciclo se inverte, ou seja, vai para o semiciclo negativo, é a outra chave que recebe a aplicação do PWM, enquanto a primeira chave fica desacionada. No momento em que o valor da tensão sobre o resistor shunt encontra o valor da integral da tensão VM, o flip-flop RS reseta ligando a chave de trabalho e resetando o integrador. Então, conforme mostrado aqui, quando a tensão em cima desse resistor, que é uma amostra da corrente do indutor, ela ultrapassa o valor da integral dessa tensão VM, este comparador ele vai para nível alto e reseta esse flip-flop. O reset desse flip-flop produz um nível alto na chave de trabalho. Quando isso acontece, esse mesmo flip-flop RS acaba resetando esse integrador e a operação recomeça novamente. Então, aqui nas formas de onda é possível ver esse tipo de operação. Primeiro, aqui em cima a forma de onda do clock. Então, a referência de clock é apenas um sinal de pequena razão cíclica, só para manter a frequência constante. O sinal da corrente do indutor, ela está em CCM, nesse controle, ele sempre opera em CCM. Aqui embaixo tem a forma da corrente da tensão em cima do resistor shunt em azul e a integral da tensão VM em vermelho. Ou seja, quando a integral da tensão VM ela encontra a curva em azul, que é a tensão sobre o resistor shunt, ocorre o acionamento do flip-flop e a saída complementar do flip-flop vai para nível alto. Quando o clock
inicia um novo período de comutação, essa saída complementar do flip-flop volta para nível 0, recomeçando um novo ciclo de chaveamento. Então, quem determina a potência desejada na saída, ou a resistência equivalente vista pela fonte, é a tensão Vm, essa tensão que está aqui, ou seja, ela é uma tensão que vem do controlador de tensão. E dessa forma, o vale da corrente do indutor, ou seja, esses pontos aqui, eles vão seguir naturalmente a forma de onda da corrente de entrada, da tensão de entrada. O que acontece com a corrente média de entrada? Se a corrente de vale da corrente de entrada, ela segue a forma de onda da tensão de entrada, mas a corrente média não segue, então a THD, a distorção harmônica da corrente de entrada, não é zero. Ela tem um valor maior do que zero. E é possível calcular esse valor de corrente e distorção harmônica. Então, no momento em que o vale da corrente de entrada encontra o valor da integral Vm, é possível equacionar as equações para cada um desses estados, ligado e desligado, e chegar na expressão que relaciona a corrente média, que é essa curva em preto, com a tensão de entrada e a resistência equivalente desejada. É possível ver aqui que ela multiplica um termo, que é a soma de 1, que faria com que a corrente de entrada estivesse com a mesma forma da tensão de entrada, e existe um termo relacionado à distorção. Então, a forma de onda de vale segue essa curva em vermelho, que é uma senoide. A forma de onda do indutor, que possui ripple de chaveamento, ela segue essa curva que está em roxo, ou seja, ela possui um ripple que é zero inicialmente e atinge valores máximos um pouco antes de 90 graus. Em 90 graus ele reduz um pouco, volta a atingir o valor máximo e volta a zero. Isso faz com que a corrente média, quando calculada, ela siga essa curva em preto, que não é uma senoide mais, mas que segue essa equação última. Então, utilizando aquela equação, é possível fazer uma decomposição em série de Fourier e encontrar quais são os termos harmônicos daquela forma de onda. Então, tendo aqui novamente a forma de onda da corrente de entrada, corrente média, é possível decompor ela e colocá-la em função de dois parâmetros, chamados de K1 e K2, que são parâmetros que dependem basicamente das componentes do circuito e das especificações de funcionamento, como frequência de chaveamento, tensão de entrada, tensão de saída, e colocar a corrente de entrada média em termos desses parâmetros como uma somatória de senos e cossenos. Então, vendo este gráfico aqui, é possível ver que as componentes harmônicas elas decaem muito rápido. De fato, elas decaem com o cubo da ordem harmônica, conforme pode ser observado aqui. Então, n vezes n ao quadrado menos 4π. Significa que para n muito grande, quando n tende a infinito, o n vezes n quadrado menos 4 tende a n ao cubo. Então, esse gráfico aqui ele foi feito para a tensão de entrada de 250 volts, indutância de 3.2 mH, frequência de chaveamento de 64,8 kHz, 60 Hz da rede, 380 volts de tensão de saída e 480 ohms de resistência equivalente de entrada. Então é possível ver que apenas a terceira harmônica aqui é a mais relevante nesse caso. Então, sabendo da forma de onda da corrente do indutor e tendo decomposto ela usando a série de Fourier, é possível colocar a THD e o fator de potência desse conversor, da corrente de entrada desse conversor, sob uma forma fechada. Então, utilizando aqueles mesmos coeficientes que tinham sido determinados pela série de Fourier e utilizando os coeficientes K1 e K2. Além disso, determinando também o critério de estabilidade, nesse caso, colocando ele em função de K1 e K2, é possível determinar uma região de estabilidade para THD, em função de K1 e K2, e também para o fator de potência. Além disso, é possível determinar o fator de potência e o THD ignorando o ripple de alta frequência, ou seja, a ondulação de chaveamento na corrente de entrada, só considerando as partes de baixa frequência dessa corrente média de entrada. E é possível ver que a distorção harmônica de entrada ela nunca ultrapassa muito o valor de 16% aproximadamente, e o fator de potência é bastante alto. O problema desse método de controle é que ele é muito limitante em termos de estabilidade, como vai ser visto nos próximos slides. Então, aqui fazendo uma análise da estabilidade desse controle, ela é feita considerando que a corrente de pico ela vai ter um acréscimo de um semiciclo, de um período de chaveamento para o outro. E esse acréscimo ele é dado em função de uma constante Ks vezes o pico anterior, vezes a tensão de entrada, dividido pela indutância e o período de chaveamento. Ou seja, o pico da corrente no período seguinte ele é igual ao pico anterior vezes uma constante mais alguma coisa, que não depende da corrente. Isso significa que,
Considerando isso daqui como uma série de números, ou considerando como um sistema digital, é possível ver que Ks é um polo desse sistema. Então, ele tem que ter valor absoluto menor do que 1 para que esse sistema seja estável. Se ele tiver um valor menor do que menos 1 ou maior do que 1, então essa corrente ela vai acabar divergindo e o sistema vai se tornar instável. Então, quais são os critérios de estabilidade de fato para esse controle, né? O que determina quando ele vai ser estável? Existem duas condições. Utilizando a fórmula do Ks, que foi determinado no slide anterior, é possível colocar ela em função dos termos que são integrantes do conversor, ou seja, dos parâmetros do conversor e também das especificações, como indutância vezes a frequência de chaveamento dividido pela resistência equivalente mais a razão cíclica tem que ser maior do que meio. Isso significa que, ou se a potência de entrada ou de saída for zero, no caso a resistência equivalente de entrada é infinita, então a minha tensão de saída ela tem que ser superior a 2 vezes a tensão de pico da rede, ou 2 vezes a raiz quadrada da tensão RMS de entrada. Isso é bastante limitante. Caso isso não seja obtido, é possível também fazer com que a potência de saída ela seja maior do que um valor mínimo para que a estabilidade seja garantida, conforme pode ser visto nessa fórmula. Então, a potência de entrada ela tem que ser superior a um valor mínimo que é dado por essa fórmula. Quando isso não acontece, vai ocorrer a instabilidade. Ela acontece nos pontos de máximo da corrente, conforme mostrado nessa figura de exemplo. Essa figura foi de uma simulação, então aqui nesses pontos de máximo é possível ver que ocorre a instabilidade do controle. E a corrente ela perde alguns ciclos de chaveamento e ela acaba tendo um formato que não segue mais, não fica nem próximo de uma senoide. Então, para resolver esses problemas, é proposto uma forma de controle que utiliza correntes fictícias, que será apresentado nos próximos slides. Essa primeira das extensões que é apresentada, então ela é uma extensão para garantir estabilidade, por isso da letra S, né, Stability. Então aqui o controle é apresentado do LEN OCCS, ou seja, com a estabilidade melhorada, ele é mostrado nessa primeira figura. Aqui é possível ver que ele é, da mesma forma que o controle anterior, ele é muito parecido, a única diferença é que existe um somador aqui, que vai somar uma parcela de corrente que é proporcional à tensão de entrada. É como se a tensão de entrada fosse dividida por uma resistência fictícia, multiplicada pelo resistor shunt, e aqui eu vou ter um sinal de corrente que está em fase com a tensão de entrada. Então, essa corrente fictícia proporcional à tensão de entrada, ela é somada à corrente de retorno do sensor shunt. Essa corrente fictícia ela acaba por emular uma resistência fictícia RF em paralelo com a resistência equivalente de entrada. Ou seja, agora eu tenho uma resistência REQ ao invés de apenas uma resistência RE. E essa resistência REQ é o paralelo da resistência equivalente e da resistência fictícia. A resistência RE determina a potência que eu desejo na saída e a resistência fictícia ela é determinada pela corrente fictícia desejada. A resistência equivalente ela é dada em função da tensão de controle VM, ou seja, se eu desejo uma potência de saída, eu tenho que aplicar um sinal de tensão VM na entrada do controle, que está aqui, que vai me determinar uma resistência equivalente, que por sua vez vai me determinar uma potência desejada na saída. A adição dessa corrente ao sinal de sensor de corrente, ela permite que eu consiga garantir a estabilidade até 0 watts de potência e a operação também em DCM, conforme pode ser observada nessa figura. Ou seja, quando eu opero em DCM, somente o sinal de corrente fictícia é que acaba por limitar a razão cíclica. Ao passo que quando eu opero em CCM, é a corrente fictícia mais a corrente de retorno do diodo que acaba por definir a minha razão cíclica. O controle LEN OCC para o Totem Pole Bridgeless Rectifier, ele melhora a estabilidade. De que forma ele faz isso? Quando eu substituo a resistência RE pelo paralelo da resistência RF com RE, eu acabo por mudar a fórmula da estabilidade, considerando que agora o que divide aqui a indutância e a frequência de chaveamento é o REQ. Com isso, eu consigo fazer com que uma resistência RF calculada garanta que essa fórmula ela seja sempre verdadeira, independente do meu D, ou seja, independente da tensão de entrada e tensão de saída. Então, eu consigo garantir a estabilidade até mesmo em potência nula, calculando-se um valor de resistência fictícia máxima, que é equivalente a uma corrente fictícia mínima, que é como apresentado nessa fórmula. Então, esse é o valor de corrente fictícia mínima, eficaz. Se eu multiplicar esse valor pela raiz quadrada de 2 e multiplicar por uma senoide que está em fase com a tensão de entrada, então eu vou ter a expressão que me dá a forma de onda da corrente fictícia, que tem que ser aplicada à entrada do controle.
Aqui mostrando como fica, né, quando eu faço isso, a forma de onda da corrente média de entrada ela não vai alterar. A única coisa que vai acontecer é que eu consigo garantir a estabilidade. Aqui tem um exemplo operando em 25 watts, de um conversor que em nominal ele é 300 watts, e é possível ver que nos picos da corrente existe um achatamento da forma de onda e ela vai até 0 amperes aqui. Mas ele não entra em instabilidade, o que significa que esse controle é estável, todavia a THD ainda dele é bastante alta, ou seja, ele não altera a THD do controle, porque a forma de onda da corrente de entrada continua tendo a mesma expressão que ela teria para o LEN OCC convencional. Para que eu consiga reduzir o problema de distorção harmônica, é proposto uma nova extensão que é chamada de LEN OCC SD. O S porque ele melhora a estabilidade e o D porque melhora a distorção, né? Então ele vai possuir THD nula, teoricamente THD nulo. Então como funciona este controle, né? Ele tem o mesmo aspecto, a mesma topologia conforme foi apresentado anteriormente, porém agora a diferença é que eu vou calcular a minha corrente fictícia não mais apenas de forma senoidal. Agora ela vai seguir uma forma de onda tal que cancele totalmente o termo que corresponde à distorção da corrente média de entrada. Então agora ela possui duas parcelas, uma parcela que é senoidal para obtenção da estabilidade, IFS, ou seja, corrente fictícia stability, que ela vai ser proporcional à tensão de entrada, vai ter a mesma forma de onda senoidal, e uma parcela que não é senoidal para que eu consiga obter THD igual a 0%, que vai ser chamada de IFE, de distorção ou error. A soma dessas duas correntes vai me dar a corrente fictícia que eu necessito ter na entrada do controle para que eu garanta a estabilidade, assim como também a THD nula. Dessa forma eu tenho que obter o valor dessa parcela não senoidal, nos casos CCM e DCM de forma independente, porque a forma de onda, a expressão da corrente média de entrada, ela tem uma expressão diferente para os dois casos. Aqui falando primeiro então da distorção, então esse problema de distorção ele ocorre somente em CCM, porque no controle convencional ele não opera em DCM. Neste caso, em CCM, eu vou precisar que a minha resistência fictícia ela tenha um valor máximo que não deva ser ultrapassado, ou seja, a corrente fictícia vai ter que ter um valor mínimo, que faça com que o meu controle ele seja estável até mesmo para uma potência zero, ou seja, sem carga, operação sem carga. Em DCM, o controle ele sempre vai ser estável. Isso acontece porque, nessa condição, ele opera como um voltage follower e a razão cíclica é somente determinada pela tensão de entrada. Continuando ali do slide anterior, o termo não senoidal ele tem que ser calculado de forma independente, separada para as condições CCM e DCM. Além disso, deve existir a detecção de modo entre DCM e CCM, para que eu consiga aplicar em momentos adequados a forma de onda que é necessária para eu cancelar totalmente a THD. Então, calculando o valor da corrente média em CCM, é um processo simples, conforme eu tinha mostrado, a expressão da corrente de entrada, ela é a tensão de entrada dividido pela resistência equivalente, vezes um termo que possui uma parte que de fato vai me deixar a corrente de entrada senoidal e um termo que é a distorção. Esse termo que é a distorção, ele tem que ser cancelado totalmente com a corrente fictícia. Então, colocando a corrente fictícia em evidência, eu consigo determinar a forma de onda que ela deve ter para que eu consiga eliminar totalmente a THD. Em DCM, a corrente média ela tem uma expressão um pouco mais complicada e eu também consigo isolar o IF. O IF fica, então, em função de praticamente todos os parâmetros do circuito. A diferença é que essa expressão ela é muito mais complexa de calcular de forma analógica. Então, ela é praticamente impossível de calcular de forma analógica, porque ela possui uma raiz quadrada que está em função de termos que são variantes no tempo, ou seja, a tensão de saída e a própria tensão da rede, que varia dentro de um ciclo da rede. Isso daqui significa que eu vou ter que fazer essa operação, essa implementação de forma digital desse controle. A detecção de modo ela é feita com base na interseção dos valores calculados teóricos de razão cíclica, ou seja, essa expressão aqui que vai me determinar quando eu estou em DCM. Em CCM vai ser o contrário, esse sinal de menor que vai ser um sinal de maior que. Além disso, a tensão de controle ela pode ser calculada para a potência de saída desejada que eu desejo ter no meu conversor, ou seja, tendo uma potência de saída desejada, eu calculo a resistência equivalente de entrada. A resistência fictícia é um valor que eu determino para que garanta a estabilidade até 0 watts. A resistência equivalente, juntamente com a tensão de saída e a resistência do shunt, vai me dar a tensão de controle VM.
que o controlador de tensão vai ter que estar aplicando para que eu consiga a potência de saída desejada. Realizando aqui uma simulação, então, primeiro mostrando a parte de controle. Então, eu tenho aqui o circuito que calcula a corrente fictícia CCM, ou seja, ele possui duas parcelas. Uma parcela que vai me garantir a estabilidade e uma parcela que vai me garantir que a distorção harmônica seja nula. E para DCM eu tenho esta operação que está mostrada nesse diagrama de blocos da direita. Nessa operação aqui, eu tenho uma raiz quadrada, que é justamente o problema da implementação analógica. Então, esse circuito tem que ser realizado de forma digital por causa dessa raiz quadrada. A determinação de quem vai ser a corrente fictícia é feita com base no módulo, ou seja, eu tenho um multiplexador que vai me determinar quem que vai ser a corrente fictícia durante o período em que existe a descontinuidade da corrente de entrada e a continuidade da corrente de entrada. E esse circuito que determina o módulo é esse circuito apresentado no canto superior direito. E aqui o resultado de simulação. Então, eu tenho essa curva em vermelho. Essa curva em vermelho é a expressão calculada para a corrente fictícia em DCM. A curva em roxo ela é a corrente calculada para a corrente fictícia calculada para a condição em CCM. E essa curva em preto é a corrente fictícia na entrada do controle, na entrada que soma junto com o sinal de sensor shunt. Essa curva que está em azul, ela determina a mudança de modo de operação do conversor. Quando está em 0, é a operação em DCM, quando está em 1, a operação é em CCM. E aqui embaixo a forma de onda da corrente de entrada. Agora, diferente do controle anterior, é possível perceber que a corrente de vale não segue mais uma senoide, mas ela segue uma forma de onda que não é uma senoide, assim como a corrente de pico. Todavia, a corrente média ela vai seguir uma senoide porque os termos de distorção harmônica foram completamente cancelados pelo controle. Então, nós já vimos dois controles. O primeiro deles é o que melhora a estabilidade e o segundo deles é o que melhora a distorção harmônica, que reduz a distorção harmônica e elimina completamente. O principal problema desse controle anterior, por mais que ele seja perfeito do ponto de vista teórico, ele consiga eliminar completamente a distorção harmônica, é que ele necessita do cálculo de uma raiz quadrada de forma recorrente. Então, agora é apresentada uma extensão para que seja feita uma simplificação que permita o uso de circuitos analógicos para a implementação desse controle, que foi dado o nome de LEN OCC SDS, S que significa Simplified. O controle LEN OCC SDS, então simplificado, ele é baseado numa forma de onda de corrente fictícia constante. E essa forma de corrente fictícia constante ela é calculada com base na potência de saída de referência. Ou seja, os valores de A e B são valores positivos constantes e a potência de referência é um valor que cresce com a minha potência desejada de saída. Isso significa que, para potências mais elevadas, o meu valor de corrente fictícia será menor, em momentos que eu necessito de menor estabilidade, de menor corrente fictícia para garantir estabilidade. O problema de estabilidade acontece principalmente em potências baixas, próximo de zero. Então, em potências muito baixas, próximas de zero, a minha corrente fictícia será somente igual ao valor de A. Essa corrente fictícia ela pode ser quebrada em dois termos. Um termo dele que é a estabilidade, ou seja, é uma parcela que é senoidal, e um outro termo que é responsável por eliminar a distorção, que é uma parcela não senoidal. O critério de estabilidade, nesse caso, ele tem que ser modificado para que ele possa comportar essa nova forma da corrente fictícia. Então, ele é dado por essa expressão aqui embaixo, ou seja, a corrente fictícia ela agora é função de potência de referência, e ela tem que ser sempre maior do que um valor dado por essa expressão aqui embaixo. Olhando para essa figura aqui, a corrente, o termo que está relativo à estabilidade é essa curva em azul, o termo que se relaciona à distorção é essa curva em rosa, e o termo da corrente fictícia total ela vai ser uma constante, que é dado por essa curva em amarelo. Então, voltando ali ao controle simplificado, nós temos uma expressão que me garante a potência de saída desejada, que é dada por essa última fórmula. Ou seja, dada uma potência de referência, meus valores de A e B sendo dados também, eu consigo calcular uma tensão modulante, uma tensão VM, que me garanta essa potência de referência na saída. Esses valores A e B, eles podem ser obtidos da equação da estabilidade. Então, quando eu comparo essa expressão com essa expressão aqui, eu consigo determinar os valores de A como sendo essa primeira expressão e o valor de B como sendo essa segunda expressão abaixo de Pref. Só que esses valores eles não me garantem a melhor condição de THD. Ou seja, essa THD dada por esses valores iniciais de A e B podem não ser os valores mais ideais ou ótimos para essa aplicação. Então é necessário que esses valores de A inicial e B inicial sejam multiplicados por uma constante Ka e Kb
para que, quando utilizados nesta fórmula e da corrente fictícia, eles me garantam que a distorção harmônica ela seja a mínima possível em toda a faixa de operação desse conversor. Ou seja, eu tenho uma função custo, que basicamente é o somatório para todo o range, para toda a faixa de potência que eu quero analisar, ou seja, da potência mínima até a potência máxima, da THD calculada para a potência de saída desejada, e o valor de A, que é o Ka vezes a init, inicial, e o KB, e o B, que é o KB vezes B inicial. Se eu conseguir minimizar essa fórmula para vários valores de Ka e KB testados, então eu consigo aplicar esses valores de A e B no meu controle de forma analógica, minimizando o máximo possível a THD que eu vou gerar na corrente de entrada. Então, aqui mostrando a implementação analógica desse controle. A corrente fictícia ela é calculada diretamente da potência de referência desejada, ou seja, A menos PRF vezes B. Existe um saturador aqui, porque a corrente fictícia não pode ser menor do que zero. E a tensão de controle ela é calculada por meio dessa fórmula aqui. Então, essa fórmula aqui vai me garantir a potência de saída de referência desejada. Todavia, a potência de saída ela vai ficar um pouco abaixo da potência desejada. Isso se deve principalmente à existência de harmônicos nessa corrente de entrada. Para eliminar isso, é necessário fazer algumas simulações. Todavia, isso não é um problema, porque a tensão VM ela está dentro de uma malha de controle de tensão ainda. E essa malha de controle de tensão ela vai acabar por aumentar esse nível de tensão para compensar essa potência de referência que ainda está abaixo. Então, aqui resultados de simulação mostrando a variação da THD com os valores de potência do conversor em operação. Então, o conversor sendo variado de 25 watts até os 300 watts, que é a potência máxima dele, ou potência nominal, para diversos valores de Ka e KB. Ou seja, fazendo uma varredura aqui em termos de variação desses dois coeficientes e fazendo a soma da THD nesses diversos pontos, é importante lembrar que essa soma de THD ele é um valor relativo. Ela pode ser comparado com uma outra curva, ou seja, a curva em vermelha, o valor de 486 pode ser comparado com a curva em azul, 389. Porque a somatória desses pontos eles contêm valores de THD nos mesmos pontos de potência e a mesma quantidade de pontos, mas eles não são variáveis absolutas. Nesses pontos que estão indicados em vermelho é onde ocorre a convergência de várias curvas. E isso acontece porque aquele saturador ele acaba por atuar, fazendo com que a corrente fictícia seja em zero. Isso ocorre principalmente porque com o aumento da potência, o circuito não precisa mais de corrente fictícia para ser estável. Então, a partir desses momentos, nessa condição aqui, nessa condição que está na curva azul, nessa condição da curva azul escuro, o conversor já não precisa mais de corrente fictícia para se manter estável. Então, o valor escolhido aqui para minimizar a THD foi o de Ka igual a 1 e KB igual a 0,4, que fez com que a soma da THD, nesse caso, fosse igual a 314. Aqui mostrando a forma de onda em duas operações, nesse slide mostrando para a potência mais baixa, ou seja, a potência mínima. A forma de onda de corrente ela é bastante distorcida nesse caso, ela fica bastante distorcida ainda, com 61,2% de THD. Todavia, é uma condição que ainda é a melhor possível com essa técnica de controle, utilizando circuitos analógicos. Então, é possível ver que o ripple de corrente do indutor ele tem um formato bastante diverso do que é comum a gente ver, e a forma de onda de vale dessa corrente ela já não segue mais uma senoide. Da mesma forma, para a condição em potência máxima, que praticamente a minha corrente fictícia já não existe, ou seja, está operando praticamente da forma convencional. Então, nós temos uma forma de onda que já está muito parecida já com uma senoide e a THD, portanto, é muito baixa. Então, algumas conclusões que podem ser traçadas através desse trabalho que foi possível eliminar a instabilidade com o uso do primeiro controle, da primeira estratégia, que é a Simplified, que é a estratégia de stability, ou seja, de melhoria da estabilidade. É possível eliminar completamente a distorção harmônica com o uso do LEN OCC SD. Porém, ele tem um problema de cálculo da raiz quadrada de forma recorrente, que dificulta a implementação de forma analógica. E uma simplificação permite implementar esse circuito de forma analógica, às custas de um pequeno aumento de THD, que ele acaba aumentando em baixas potências. Ou seja, e esse conversor ele é denominado então LEN OCC SDS. E os valores obtidos de THD para essas simulações eles estão de acordo com o trabalho, com o artigo publicado por Fischer em 2017.
As referências de trabalho estão aqui nesse slide, né? Então, basicamente, o trabalho do Smedley e do Fisher. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.